Bom, eu resolvi abrir uma nova sessão, digamos assim, de vídeos aqui no canal, que é para falar um pouco de coisas que tem a ver com a escola, tem a ver com o ambiente escolar, tem a ver com pensar a situação dos alunos e professores na sala de aula, mas que não necessariamente é o conteúdo, né, em si. E aí, acho que tem coisas a ver com coisas que eu percebo, enfim, com a própria. Eu trabalho só com alunos adolescentes, né, no ensino médio, então eu percebo que tem algumas angústias e que são comuns e que se repetem todo ano. Então, digamos assim, inaugurar essa sessão, assim, que eu chamaria de causos sociológicos, né? Ou seja, falar um pouco sobre coisas que talvez até quando eu, sei lá, eu era adolescente e estava nessa fase da vida e acho que eu gostaria que talvez alguém tivesse falado para mim ou coisa do tipo, né? Na minha família não tem uma tradição, digamos assim, universitária de estudos, então eu tinha muitas dúvidas que eu tive que descobrir sozinho e talvez eu possa aqui ajudar um pouco alguns alunos e considerando que em sala de aula também às vezes a gente não tem tempo disso, a coisa fica mais presa ao conteúdo, então e aí para começar essa sessão, digamos assim, do canal, resolvi começar por um tema que é muito comum principalmente aos alunos, né, do ensino médio e especialmente os que estão no último ano, no terceiro ano, que é pensar o que eu vou fazer da vida, né, o que será a minha vida depois da escola. Isso é uma coisa que geralmente angustia, né, de pensar fazer os vestibulares, o Enem, fazer os processos de avaliação seriada, né? Aqui na UEM, geralmente os alunos fazem o PAS, e aí tentar pensar em que carreira seguir, o que seria da minha vida. Acho que o primeiro ponto a pensar nisso, assim, é que não tome isso como definitivo, né? Conheci muita gente ao longo da carreira, assim, e dos meus estudos na universidade, por exemplo, que trocaram de curso, né? Isso acontece. Então, claro que o melhor talvez seria pensar que quanto antes você se encontrar e de repente achar aquilo que você queira fazer da vida, é melhor, mas não significa que a escolha que você vai ter agora é definitiva. Isso acho que é o primeiro ponto a se pensar. Então, nada impede você de se perceber que escolheu o curso errado ou não está gostando daquilo que você está fazendo, você vai poder mudar. Então, acho que tomar ter uma noção que a pressão existe, mas claro que a gente pode também mudar aí. Ao longo da vida mesmo as coisas mudam, né? Eu sempre costumo falar para os alunos que, como eles são adolescentes, se eu encontrar eles daqui 5 anos na rua, sei lá, em algum lugar, eles já serão pessoas diferentes, né? Porque passar aí dos 17, 18 anos para seus 20 e poucos anos já vai mudar muita coisa. E talvez daqui a algum tempo você vai querer outras coisas. Então, cuidado com essa coisa, né? Às vezes a gente tem essa impressão que é uma escolha definitiva e que se eu escolher errado vou estragar a minha vida. Acho que não é bem assim. Então, para os adolescentes aí que estão acompanhando e pensando em que, ou mesmo quem já passou da escola e ainda está aí na dúvida do que fazer da vida, pense que não são escolhas definitivas. Talvez o mais importante é começar, sei lá, a fazer alguma coisa e às vezes você vai se descobrindo e é um processo que vai acontecendo assim pela experiência de vida mesmo. Então, o primeiro ponto é pensar que não será algo definitivo, não é algo que você vai ter que fazer para a vida inteira, é algo que você pode ir mudando seus interesses e que é possível que mude ao longo da sua vida, né? O segundo ponto, que eu acho que é para a gente pensar nisso e algo que angustia, né, é o que fazer da vida, né? Geralmente, às vezes tem alguns alunos que estão em dúvidas extremas, assim, eu quero fazer, sei lá, não sei se eu faço arquitetura ou psicologia, né? São carreiras totalmente diferentes, totalmente opostas, né? Então, um passo que eu recomendaria é pesquisar. Eu, pelo menos, quando eu era adolescente, eu fui pesquisar. Eu sempre, né, tive esse, sei lá, sempre, até hoje, quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu procuro pesquisar muito e com a internet isso fica mais fácil. Então, procure pesquisar. Eu sempre recomendo para os alunos o Guia do Estudante, por exemplo. Talvez hoje é o site mais fácil onde você vai encontrar descrição das carreiras, cursos, onde você pode estudar aquilo, como são os cursos. Então, o Guia do Estudante, acho que é uma boa, né? Se você jogar aí no Google, o Guia do Estudante vai ser fácil encontrar. É, pesquisar na internet como um todo, né? Carreiras, profissões, entrar no site das universidades, dos cursos técnicos. Aí isso é uma outra coisa também, né? A gente fala muito em universidade hoje em dia, mas não precisa ser necessariamente universidade, depende muito do que você está procurando da sua vida, né? Por exemplo, se a sua preocupação é conseguir um emprego mais rápido e imediato, de repente um curso técnico pode ser mais interessante para você, porque em geral os cursos técnicos demoram 2 anos, né?
enquanto um curso universitário geralmente é 4 anos. Então, demora mais tempo, né, para você ter uma profissão. Então depende também quais são seus objetivos. Nem todo mundo, né, precisa ir para a universidade, no sentido de que, se de repente o seu objetivo é conseguir um emprego mais rápido, uma carreira, ou mesmo aquilo que você vem a descobrir, né? Às vezes você descobre num curso técnico ou outro tipo de formação um caminho também. Então, cuidado, às vezes a gente fica muito preso nessa ideia de universidade, mas existem cursos técnicos, existem outras formações por aí. Por isso também é importante pesquisar tudo que você puder pesquisar. Um outro ponto é perguntem, né? Acho que uma dica importante é perguntar, até mesmo para os professores, né? Claro, às vezes, mas eu não quero ser professor. Não necessariamente isso, mas se você perguntar, por exemplo, para um professor de biologia, ele não sabe falar só de né, sobre a carreira de professor de biologia. Ele deve conhecer outras carreiras que estão ligadas a, sei lá, enfermagem, medicina, coisas que podem estar relacionadas ao campo da biologia. Se você perguntar para um professor de matemática, e assim vai, né? Professor de física, coisas que estejam ligadas, sei lá, um professor de física de repente pode falar sobre outras carreiras que estão ligadas à física, engenharia, ou coisas do tipo. Então, o interessante também é perguntar, aproveitem, perguntem para os professores sobre as possibilidades que eles conhecem na área deles, de estudos, enfim. Isso também pode ser interessante. Eu, por exemplo, procurava perguntar muito no meu ensino médio para os professores sobre carreiras, sobre onde eles estudaram, como eles escolheram a profissão, coisas desse tipo. Então também pode ser importante, né? Uma ferramenta, digamos assim, perguntar para as pessoas. Se você já tem uma ideia da profissão que você quer seguir, procure conversar com alguém que já é daquela carreira, né? Alguém que já é formado naquela área, perguntar sobre como é o trabalho, como é a universidade, como é o curso técnico que aquela pessoa fez. Procure se informar com alguém que é da área, isso também pode ajudar você a definir. Então são algumas estratégias que dá para ir seguindo, né? A pesquisa, a conversa com pessoas da área. É, então, aqui, né, a gente pensando especialmente hoje em dia as universidades têm universidades e cursos técnicos também, né? Tem muita amostra de profissões, então procure se informar as universidades que tem na sua cidade, os cursos técnicos que existem na sua cidade, quando tem amostra de profissões, visite, geralmente são. Não precisa esperar a escola levar você, né? É muito comum hoje em dia que as escolas levem os alunos nesses eventos de mostra de profissões, mas você também pode ir por conta própria, né? Geralmente são eventos que são abertos de manhã, tarde, à noite, então o período que você tiver livre para dar uma passada lá, é interessante passar, né, e conhecer o máximo que você puder, ir em mais de uma universidade, conhecer essas amostras de profissões, mais de uma instituição de curso técnico, enfim. É interessante conhecer um pouco de tudo, assim, e perguntar mesmo, né? Isso também, às vezes, tem uma timidez muito grande, né? Não é fácil. Mas, enfim, tentar se informar o máximo possível, conhecer os cursos. Acho que são alguns caminhos que a gente pode pensar, né? Então, procure ter calma, não é fácil, né? Isso é uma fase difícil, enfim. Mas são algumas estratégias que eu acho que dá para ir usando. Então, procure pesquisar, procure conversar com alguém, né, com as pessoas que já têm algum curso, formação, ou já seguem na carreira que você pretende conhecer. São algumas estratégias que eu diria, faça. Tem os próprios testes vocacionais, hoje em dia tem muitas instituições, até tem na internet, sei lá, tentar seguir algum, ver se isso pode te ajudar. Claro que o importante é mesclar, né, fazer mais de uma dessas estratégias. Acho que não dá para você decidir só por um teste vocacional, talvez, o que você vai fazer da sua vida. É importante conversar com pessoas, com professores, enfim, com gente que conhece aquela carreira, aquelas profissões, ou o que você está imaginando fazer. Então, não faça também só uma estratégia, procure alternar, fazer mais de uma para procurar aí o seu caminho e tentar se encontrar naquilo que você achar melhor para sua vida. Então, acho que são algumas coisas que são interessantes de pensar, né? Procurem nisso, procurem se informar, procurem as seleções, né? Geralmente, procure tudo que existe. Então, desde, como eu falei, seleções, vestibulares, às vezes tem até cursos que são gratuitos e que você pode encontrar, se informar. Hoje em dia é fundamental se informar, seguir nas redes sociais instituições, coisas que vocês podem descobrir, às vezes com uma simples pesquisa mesmo na internet, e a partir daí uma coisa vai se ligando à outra, né? Forma uma corrente, digamos assim, em que de repente descobrir um cursinho pré-vestibular, ou através de um contato de um professor de uma universidade, você pode, ou de uma empresa de cursos, ou enfim, você pode acabar conhecendo coisas também. Então, acho que é mais ou menos algumas coisas para vocês pensarem e não se desesperarem, né?
Enfim, como eu disse, não pensem que é uma coisa definitiva. Vocês podem, ao longo da vida, mudar, conhecer coisas novas. Uma coisa que acontece mesmo na universidade, né? Eu já vi muita gente que começa um curso e naquele curso tem uma disciplina. De repente, sei lá, você começa a fazer ciências sociais, e aí, que é o curso que eu me formei, de repente lá você tem uma disciplina, sei lá, de estatística, e aí você descobre que você ama a estatística. Já vi gente que abandonou e foi fazer outros cursos, então isso acontece. Ou você começa a fazer ciências sociais, ou tive um colega que ele começou fazendo administração, e ele teve uma disciplina de sociologia no curso de administração, e daí no curso de administração, ele, por conta de uma disciplina de ciências sociais, ele descobriu que ele gostava de ciências sociais, foi fazer. Então isso pode acontecer também, né? Às vezes começar alguma coisa pode te levar a outros interesses. Então, acho que basicamente, pelo que eu percebo na sala de aula, as angústias dos alunos em relação a isso, são essas dicas que eu gostaria de deixar, né? Então, resumindo, nada é definitivo, você pode mudar, você pode encontrar outros caminhos ao longo da sua vida. Então, quanto a isso, procure ficar mais tranquilo. Pesquise, use a internet, pesquise nos sites aí das universidades, dos cursos técnicos, quais são as opções de curso, procure conhecer, vá nessas instituições, visite as mostras de profissões, pergunte a professores, profissionais das áreas que vocês têm interesse, como são as carreiras, como são os cursos. Isso também, né, é uma coisa, às vezes, ir para a universidade, também não imagine que você vai chegar lá e estudar só coisa que você gosta, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, eu vou fazer um curso que eu gosto, eu vou amar, vai ser tudo legal. Não é bem assim, né? Dentro de um curso você vai ter muitas variações, também muitas áreas a seguir dentro de um curso. Então você vai gostar de algumas, não vai gostar de outras. Então também cuidado um pouco para não se iludir com isso. Mas é isso, então são algumas recomendações básicas que eu deixaria até para orientar quem está muito perdido, e eu percebo que às vezes, né, assim como eu, por exemplo, não tive nenhuma orientação, meus pais não têm faculdade, então eu percebi que isso acontece com muitos alunos, né, às vezes fica perdido porque não tem um diálogo com alguém que possa ajudar, ou em casa a família também não tem uma experiência, não consegue orientar. Então esse vídeo é mais para isso, inaugurar essa orientação também, de pensar alguns caminhos que vocês podem pensar aí para seguir a partir dessa fase da vida que é complicada, mas que, enfim, tem solução. Qualquer dúvida ou coisa do tipo também, eu posso fazer outros vídeos, ou, enfim, comentem alguma coisa aí, a gente pode trocando experiências. Então, inaugurar aí essa nova sessão, que é trazer alguns relatos e procurar orientar quem está um pouco perdido aí procurando algum rumo, né, na vida. Mas, enfim, tudo passa, né? Uma hora as coisas se ajeitam. Beleza, pessoal? Até a próxima.